Eu penso que a reforma administrativa, né, na verdade não é uma reforma, ela é uma destruição do serviço público mesmo, da forma como nós conhecemos. E aí o Paulo traz muito bem os elementos, né, em relação da dívida do Brasil, do falso déficit que se prega para garantir, dar garantias futuras de que os rentistas receberão ali os seus juros, né, o pagamento da dívida assim chamada dívida pública. Ele, né, traz muito bem os elementos de uma reforma administrativa que vai sendo implementada já no serviço público. Mas tem dois aspectos. Tem um aspecto econômico, que é a questão do pagamento de juros da dívida, e também o interesse do empresariado em assumir hoje algo que é gratuito para a população, assumir os serviços públicos como se fosse mercadoria. Então, algo que nós sempre falamos, era até uma palavra de ordem no movimento sindical dos trabalhadores do serviço público, que é serviço público não é mercadoria. Então, a reforma administrativa ela vem com esse mecanismo. Ora, no momento em que já tem aí a PEC 19, que passou no STF, que fala que pode ter qualquer tipo de contratação do serviço público, isso é uma liberalização geral da terceirização, por exemplo. Né? Então, isso é transformar o que hoje é gratuito, que nós temos um servidor de carreira, um servidor concursado, um servidor que responde a várias esferas de controle, né, no serviço público. Eles colocam, por exemplo, que um dos pontos da reforma administrativa seria a demissão do servidor por insuficiência de desempenho. Hoje, nós já temos a Corregedoria, a CGU, a TCU, que fiscaliza o trabalho dos servidores. E aí, eu acho que a fragilidade, né, o processo da reforma administrativa, como o Paulo também traz aí, ele vem sendo implementado já de forma infralegal, de forma administrativa, o que quando vai para o Congresso, no formato de uma PEC, no formato de um projeto de lei, que inclusive é importante falar que está circulando um documento já, que seria a minuta já do projeto de lei da PEC, da reforma administrativa, do projeto de lei, ainda não há confirmação se esse documento oficial se já foi protocolado, mas está circulando já uma versão deste documento, né? Mas quando vai para o Congresso Nacional, muita coisa já foi feita. Parece que muitas medidas ali estão no Congresso agora para serem legitimadas. E eu diria mais em relação à importância do serviço público, da estabilidade do servidor público. Primeiro, a estabilidade ela não é um privilégio, ela é uma necessidade concreta para a manutenção dos serviços nos momentos de crise econômica e de crise política. Vamos dar o E exemplo deveria, aí. né, Cristiano? A estabilidade deveria ser aplicada a qualquer trabalhador, né? Exatamente, exatamente. Porque isso é uma blindagem contra a punição. Nós já tivemos a estabilidade no Brasil. A ditadura militar acabou com a estabilidade de todos os trabalhadores. Vamos lembrar disso, né? E no caso do serviço público, ainda há uma questão ainda mais sensível, que um servidor sem estabilidade muda governo, sai governo. Se ele é um apadrinhado, esse servidor vai ser demitido. Ele vai estar lá não vai ser um servidor concursado, um servidor de carreira que prestou um concurso público e entrou no serviço público pela porta da frente. Então, a tentativa também ali de se colocar o apadrinhamento dentro do serviço público. E vamos imaginar também qual seria a situação deste país durante o período da pandemia, em que oficialmente as estatísticas falam de 700 mil mortos, se não fossem os servidores públicos, a despeito de um governo genocida que fazia chacota das mortes, que sabotou a vacinação, né? Se não fossem servidores públicos que, inclusive, denunciaram a tentativa ali de fraude na compra da vacina, a situação no Brasil teria sido muito pior. E mais recentemente, nós tivemos uma operação muito importante aqui em São Paulo, a operação chamada Carbono Oculto. E aí é muito interessante que as ligações entre o crime organizado não estavam na periferia das cidades, elas estavam instaladas na Faria Lima, nos setores financeiros aqui, nos bilhões e bilhões, com todo tipo de esquema ali de lavagem de dinheiro através da adulteração de combustíveis, né? E aí outro ponto que é importante em relação ao serviço público, esse escândalo agora, que é um escândalo das pessoas que estão sendo aí envenenadas com metanol. Então, às vezes, o trabalhador, seu único momento de lazer, muitas vezes no happy hour, ali na sexta-feira, sai com os amigos, até isso foi tirado dos trabalhadores. Está com risco da pessoa sair ali, beber alguma coisa e ficar cego até falecer. Mas algo que não tem se falado é que havia um sistema da Receita Federal, se não me chamar Siscob,
que fazia o monitoramento em tempo real nas fábricas de bebida da produção das bebidas. Você tinha uma condição de rastreamento e também isso barrava a evasão fiscal de contrabando de bebida não pagar imposto. Pois bem, o governo Temer foi lá e desativou o Siscob. O sistema foi desativado, então hoje não há o rastreamento e também a questão da fiscalização das bebidas. Então, isso que está acontecendo agora também é reflexo de uma política de desmonte do serviço público. E aí, outro elemento que eu gostaria de trazer, né, no INSS nós já vivemos uma reforma administrativa, a Liliana já falou sobre isso, né, mas eu gostaria de ressaltar que é o programa de gestão de desempenho. Se a gente for ver o modelo da reforma administrativa, ele acaba com a jornada de trabalho do servidor, o servidor passa a não ter mais salário, ele passa a ter uma mera bonificação de produtividade. Aí muitos podem falar assim, mas bonificação e comissão todos os trabalhadores geralmente têm. Só que no caso do INSS, 80% do salário do servidor hoje é uma gratificação de desempenho em que penaliza o trabalhador, joga para ele a responsabilidade da queda do sistema, de computadores precários e quem tem problema de gestão paga para trabalhar. Então, aquela garantia que nós tínhamos enquanto servidor da estabilidade, da isonomia, da previsibilidade do salário, e que isso é fundamental para ter um serviço público de qualidade, hoje foi desmantelado. No programa de gestão que eu trabalho por meta, não tem direito a hora extra, não tem direito adicional noturno, é o assédio moral institucionalizado. E isso, com a reforma administrativa, é um projeto que irá para todo o serviço público. Só para vocês terem uma ideia, o PGD no INSS, que é o grande laboratório da reforma administrativa infralegal, que foi feito aí o mais grave via portaria e via instrução normativa, que na prática acabou com todas as garantias trabalhistas que o servidor tem no seu contrato de trabalho. E eu digo contrato de trabalho assim, nós prestamos concurso com edital e com a Lei 8.112. Está lá o nosso contrato de trabalho. Está lá. As nossas condições de trabalho são aquelas. Não, simplesmente numa canetada retirar direitos ali consolidados, né? Isso no INSS. E na saúde, que também é um setor que faz parte da base da FENASP, do SINSPREV e também do SIMPRES do Ceará, nós temos a lógica das OS na saúde. Então, aqui em São Paulo, os últimos grandes hospitais, que eram hospitais públicos, o Hospital Heliópolis, por exemplo, o Hospital Ipiranga, o hospital aqui da Cidade Dutra, são hospitais que estão sendo entregues para as ONGs e para as OSs e, na Essa prática, questão, demitindo o servidor. Né? Então, na saúde, essa a gente questão já das vive. OS, elas são é uma verdadeira epidemia. Exatamente. E pouco se fala disso, né? E é comprovado, os hospitais geridos por OS têm o maior nível de mortalidade de infecção hospitalar e gastam mais que os hospitais públicos. Então, é essa lógica que vem para o serviço público. E é uma luta que vai exigir uma ampla mobilização de todos os setores. Então, hoje, a maioria dos trabalhadores, eles são, serviço público, são educação, saúde. E a boa parte desses trabalhadores são trabalhadores dos municípios. Nós temos aí o número de servidores federais, ele é importante, mas dos 12 milhões, a grande maioria é trabalhador de município, que é o trabalhador que tem muitas vezes o salário mais baixo e as piores condições de trabalho. E a reforma administrativa ela vem num pacote completo para todos os setores. E aí, para concluir aqui, eu gostaria de trazer um elemento muito importante. Nós temos que ter uma unidade de todas as categorias para fazer o enfrentamento a essa reforma. Dos municipais, dos estaduais e dos federais. Então tem uma chamada aí pelo Fórum Nacional dos Servidores Federais, um dia nacional de luta, no dia 29 de outubro, que é importante ter uma mobilização das categorias. E outra coisa que eu gostaria de trazer aqui, está tendo eleição aí no Simpress Ceará, uma eleição muito importante para a diretoria do sindicato. Nós estamos aqui pelo nosso coletivo que compõe a direção da FENASPES, né, que é o FENAS sempre na luta, dando apoio aos companheiros da Chapa 1 na eleição do Ceará, né, o coletivo Vamos à Luta. E uma das principais propostas, né, hoje o sindicato aí no Ceará ele foi retirado do fórum estadual, aí depois a Lilian pode falar mais disso, né, o fórum estadual aí que fazia o enfrentamento unificado contra a reforma. Então, uma das propostas é que o sindicato volte a compor esse fórum e os companheiros da Chapa 1, eu estive no Ceará recentemente, foi uma experiência muito importante fazer o debate aí com os trabalhadores sobre a reforma. Os companheiros aí da Chapa 1 têm feito uma ótima discussão e os companheiros também estão chamando a categoria para uma ampla mobilização contra a reforma
administrativa, da mesma forma que estavam aí presentes em todas as greves do INSS e também presente na luta dos trabalhadores da saúde e dos aposentados, né? Porque entendemos que é importantíssima essa unidade dos trabalhadores nesse momento para fazer frente mais a esse ataque a essa reforma.